Mateus capítulo 11, verso 28 e 30. O texto está muito conhecido de todos nós, muito conhecido. Mateus 11, 28 a 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai Santo, pedimos ao Senhor que nos console nessa noite com essa palavra, que fale ao mais profundo do nosso coração, que nos ajude na compreensão desse texto, que nos ajude nessa mensagem. Não sei porque eu fiquei a semana inteira com esse texto na mente, mas o Senhor bem sabe, porque é a tua palavra, é a tua voz. Talvez um coração aqui hoje está tão carente de ouvir isso, e se o teu Espírito por misericórdia alcançar esse coração e trazer renovo a esse coração, então a missão foi cumprida e a mensagem foi cumprida. E quanto a nós, importa nos pregar com fidelidade esse texto e rogar ao Senhor que faça a tua obra no meio da tua igreja, e assim o Senhor nos transforme e receba glória para si através do nosso testemunho, em nome de Jesus, amém. Pelo menos 3 verdades aqui nesse texto hoje, quando nós olhamos para ele rapidamente. 3 verdades claras, explícitas aqui nesse texto. Verdades absolutas. Esse texto apresenta um convite, e isso é fato. Ele começa dizendo: venha, vinde. É um convite. Segunda coisa que apresenta nesse texto é uma promessa. Uma promessa. E a terceira coisa que é claro nesse texto é uma vida com Jesus. Então preste atenção, que eu quero ficar dentro desse roteiro nessa noite. Hoje talvez você pode assustar um pouco, mas vai ser bom para o visitante. Você pode agradecer a Deus. Eu falo assim: pronto, o pessoal não vai ficar tão assustado quanto ficou ontem no culto do Contramão, com o pastor pregando. Ontem foi a mensagem da cruz, então não tem jeito, né, irmão? Mas preste atenção, mantenha a sua Bíblia aberta e veja comigo o convite primeiro. Ouçamos o convite de Jesus. No verso 28 ele diz: vinde a mim. E é muito importante destacar que esse convite, ele é para você, ele é para mim, ele é para nós. Ele é um convite universal, ou seja, ele é um convite para o rico e para o pobre, ele é um convite para o grande e para o pequeno, ele é um convite para o intelectual, para o iletrado. Ele diz: vinde a mim. O que é isso aí? Senta, vai lá, meu filho. Vocês começam a olhar para frente assim, fala: ó, será que é um anjo? Não, é um centro. Comparecer lá ao local, quem for dono de um centro aí, tá bom? Eu acho que não tem centro aqui na igreja, não tem? Hã? Já foi? Tá bom, vai lá, meu filho, você está atrapalhando o povo. É um convite, e esse convite, diz a Escritura, alcança gente de toda tribo, língua, povo, nação. Esse convite, ele ignora as classes sociais. Esse convite entra docemente no coração do maior traficante, da maior facção, na maior favela do Brasil, e entra no coração do presidente, do governador, entra no coração do homem que está agora morando em situação de rua, entra no coração do rico na sua mansão, entra no coração de qualquer homem. Esse é um convite que é feito de maneira doce e especial, que alcança todas as classes sociais, todos os gêneros, quer seja homem, quer seja mulher. Só tem 2, tá bom? Pra você entender. Esse convite também é para você nessa noite.
E independe da nossa situação. Esse convite é para mim nessa noite. Independente do jeito que nós possamos ter entrado aqui, independente das nossas pendências, independente das nossas fragilidades, independente do nosso fracasso, das mazelas, dos vícios, da nossa história, esse é um convite doce que é feito nessa noite. Independente do que foi feito, causado, do que aconteceu, independente dos traumas, das dores, das dificuldades, das fragilidades, dos medos, o convite ainda continua de pé. O convite ainda continua doce e poderoso. Mas esse convite não é só universal, ele também é um convite pessoal. Ele diz: vinde a mim. Pessoalmente, vinde a mim, porque nenhum homem pode dar alívio para a sua alma, nenhuma igreja pode dar alívio para a sua alma, nenhum santo pode dar alívio para a sua alma, nenhum reformador pode dar alívio para a sua alma, nenhum pastor pode dar alívio para a sua alma. Esse é um convite pessoal. Nem Pedro, nem Paulo, nenhum dos apóstolos, somente esse homem que convida pode dar alívio para a nossa alma. Esse convite é para aqueles que têm travado sérias batalhas, dificuldades, têm sido esmagado com as circunstâncias, com a enfermidade, com o medo, com a frustração nos relacionamentos, com a incompatibilidade dentro de casa, com a dificuldade com o filho, com as perdas. Esse é um convite que é feito nessa noite. Esse convite também é para aqueles que têm consciência da sua necessidade. Ele diz: vinde a mim vocês que estão cansados, aqueles que estão esgotados, aqueles que estão sobrecarregados. Esse cansaço aqui não é um cansaço físico. Um cansaço físico, uns bons dias de férias, pode resolver esse problema, não precisa do convite. Um cansaço físico, uma boa cama, um bom travesseiro, uma boa noite de sono, pode fazer você recarregar essas baterias. Mas ele está falando de um cansaço da alma. Ele está falando de um cansaço que você pode ter a casa mais confortável, você pode ter a conta mais robusta, você pode ter todas as realizações, todos os seus sonhos realizados, e mesmo assim continuar cansado e sobrecarregado. É um convite para aquele que todos à sua volta não entendem o que está acontecendo, e as pessoas olham para você e falam: mas como você está assim? Você tem uma boa família, você tem um bom filho, você tem um bom marido, você tem uma boa esposa, você não está passando dificuldade financeira. Por que você está se sentindo tão angustiado assim? Por que você está tão entristecido assim? Por que você está tão distante assim? Por que você está tão infeliz assim com as coisas? Por que você se sente tão só assim? Esse convite é para você também. Esse convite vai além do externo, além do que as pessoas conseguem detectar. Ele disse: vocês que estão cansados, vinde a mim. Mas quem são esses cansados que Jesus está dizendo aqui? Mateus capítulo 23 responde, verso 4. Ele diz: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Preste atenção que eu vou te explicar dentro de um contexto, pelo menos duas interpretações bíblicas a respeito do jugo citado nesse texto, do fardo citado nesse texto. O primeiro, quando se fala de contexto histórico, Jesus está fazendo esse relato, Jesus está falando isso e anunciando isso, fazendo esse convite para um povo que vivia debaixo de um jugo. Que jugo é esse?
Você bem conhece o jugo que é colocado sobre os animais. Aquela ideia, nós vamos usar um pouco dele também. Mas cada rabino naquela época, o mestre da lei naquela época, ele era responsável pelos que a gente chama de talmidins, ou os discípulos desses rabinos. Era formado essa criança era formada até se tornar a idade adulta, e assim se torna rabino ou não. Existiam duas escolas, talvez as mais famosas, em Jerusalém naquele tempo. Uma escola rabínica de Hillel e a escola rabínica de Shammai, entre tantas outras. Mas cada rabino colocava sobre os seus discípulos uma série de leis que eles deviam andar sobre elas. E era distinta. Quando algum dos talmidins, ou alguns dos discípulos começava a praticar algo e outro ia repreender, ele falava assim: não, eu estou debaixo do jugo do meu rabino. No jugo do meu rabino eu posso fazer isso, ou eu não posso fazer isso. Ok? Então, quando fala de jugo, Jesus é um rabino, ele é um mestre da lei. E Jesus então está descrevendo a esse povo, porque o que esses rabinos faziam? Eles eram intérpretes da lei, eles continham os escritos sagrados, eles interpretavam e eles repassavam para os seus discípulos, ou todos aqueles que caminhavam debaixo dessa lei, ou debaixo do mestrado deles, da direção deles. Eles iam colocando coisas além do que a lei de Deus pedia. E aí Jesus fala o seguinte: esses homens, eles têm colocado sobre vocês fardos pesados, que eles não carregam. É por isso que Jesus chamavam eles de fariseus hipócritas. Era como se o pastor Júnior aqui começasse a colocar uma série de regras, para que você, enquanto membro dessa igreja, começasse a andar debaixo dela. Mas que eu não vivesse nenhuma delas. Só serviria para mim, ou para eu colocar sobre vocês, e não praticava nenhuma delas. É mais ou menos essa ideia do jugo, do rabino. Então o rabino, ele estabelecia isso, e Jesus está falando desse povo. Ele está falando para esse povo: olha, vinde a mim vocês que estão cansados. A ideia que Jesus está descrevendo, e um povo está vendo ele, e os judeus estão observando ele. E ele, como rabino, agora vem com a descrição diferente. Ele diz: do meu jugo, ou seja, os preceitos, o conjunto das minhas leis é suave e leve. Não vou falar, não vou. Passa. Acontece muito hoje ainda, mas eu não vou dar nomes, mas acontece muito. Muitas religiões, muitos líderes têm estabelecido leis sobre o povo, que eles em oculto não a praticam. É a mesma coisa que acontecia com Jesus. E Jesus então vem com esse discurso e faz esse convite. Por quê? Porque esse povo estava caminhando com um peso que eles não conseguiam mais carregar. O peso da lei, fora o peso do conjunto de regras e de preceitos, existe um peso ainda maior sobre o homem, chamado o peso do pecado. Para você ter ideia, a religião daquele tempo se tornava uma série de regras. E uma das interpretações, aquela de comer sem lavar as mãos, ou comer lavando as mãos, existia. Os mandamentos da lei são 10, certo? A respeito desse negócio de comer e lavar as mãos, os judeus, os judaizantes, os líderes colocaram mais 600 coisas a mais para ser cumpridas, coisa que a lei de Deus não colocou. É mais ou menos isso, para você entender o contexto histórico da coisa. É acrescentar ao evangelho uma série de coisas que dizem a meu respeito e não a respeito de Deus. É acrescentar à igreja coisas que dizem ao meu respeito: você tem que vestir assim, você não pode raspar o cabelo das pernas, você não, e a lei antigamente era só para mulher, viu, filho? Agora melhorou mais, né? Não pode botar brinco, não pode botar batom, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode, e aí vai. Lá na minha casa, minha mulher, ela não pode não, ela tem que depilar, porque eu não quero ficar casado com um macaco, tem peludo. Está ao vivo, né, Vive?
Mas macaco é um animal. Agora não é possível que até falar de macaco dá racismo, hein? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Macaco é um animal peludo. Pelo amor de Deus, Jesus, vai estar ficando difícil pregar. Se quiser ficar... Não, eu vou mudar. Um urso, pronto, vai ficar melhor para você entender. Um panda. É assim. Mas muitas mulheres viveram debaixo dessa opressão, irmãos. Eu citei isso aqui uma vez que fui visitar uma mulher crente, estava possessa. É lógico que estava possessa, como é que não fica daquele jeito? Nós pegamos a Bíblia dela. Atrás da Bíblia dela tinha uma série de regras. Não podia cortar o cabelo, não podia fazer a sobrancelha, não podia rapar o cabelo do sovaco, não podia... Sovaco, né? Falei feio. Não podia rapar o cabelo das pernas, não podia fazer isso. Não. Eu falei, Jesus, é o King Kong que está na nossa frente. E a mulher opressa, angustiada. Era exatamente isso que acontecia naquele tempo. Uma série de leis sobre o povo. E Jesus está direcionando essa palavra, esse convite doce, a essas pessoas que estavam debaixo desse jugo. Mas preste atenção. Nós já vimos aqui no contexto histórico quem são as pessoas que Jesus está direcionando essas palavras. Ele diz, e ele usa duas palavras para descrever esse grupo. Ele diz cansado e sobrecarregado. Cansado do quê? Cansado aqui traz ideia daquele que está sem condições de caminhar mais com as suas próprias forças. Ele está falando, ele chegou à exaustão. É um cansaço que nós não conseguimos mais ir para frente, dar mais nenhum passo. Talvez o seu contexto não é aqui religioso, teológico, é um contexto pessoal. Você está cansado. Você olha, tem até vontade de ir, mas não consegue avançar. Você não consegue avançar com os projetos, você não consegue avançar com os planos, você não consegue avançar com a alegria, você estagnou, parou ali. É como se sua vida tivesse parado há 15 anos atrás, você não consegue mais. Um fardo pesado do pecado foi colocado sobre você, é aquele que está batido, um fardo que traz cansado e deixa o homem na posição de incapaz. Você foi afetado pelo pecado. O pecado paralisou você. O pecado fez com que você parasse com os seus projetos. O pecado fez com que você parasse com os seus planos. Você sonhava em fazer mais, você desejava fazer mais, você sonhava em evangelizar, você sonhava em compartilhar a palavra, você sonhava em ter uma família, você sonhava em ter filhos, você sonhava em ter um ministério, você sonhava em estudar, sonhava em formar, sonhava em viajar, conhecer, tudo paralisou você. Esse convite também é para aqueles que estão assim, escravizados pelo pecado. Jesus está nos convidando. Ele disse, olha, o nosso pecado nos cansa, nos deixa fracos. E Jesus faz esse convite gracioso. Ele diz, olha, preste atenção, vocês que estão cansados de viver subjugados pelo pecado, vocês que estão sobrecarregados, venham. É um convite doce. O sobrecarregado aqui é aquele que, além do peso do pecado, ele acrescenta o fardo da religiosidade, o conjunto de regras. Fora o pecado do povo, daquele povo que Jesus estava discursando para eles, ainda havia um conjunto de regras, a fim de que eles fossem aceitos. Não existe nada que você possa fazer para ser aceito por Jesus, nada. Tudo o que precisava ser feito já foi feito na cruz. Você não consegue acrescentar mais nada. Ele nos aceita por causa dele mesmo, por causa da obra dele mesmo, por causa do amor dele mesmo. Esse é o convite que é feito nessa noite. Talvez a sua situação aqui não seja pecado, talvez seja uma enfermidade emocional, física, paralisou você. Talvez o seu problema aqui hoje seja a sua história suja, corrupta. Você conhece a lei de Deus, mas não conseguiu andar nela. Talvez você mergulhou no pecado, e aí você percebeu que todo o prazer que você achou que teria durante a sua vida não resolveu.
não mudou a sua vida. Você paralisou no mesmo lugar, você olha para trás e quando você vai fazer uma soma da sua história, você percebe coisas mais negativas do que positivas, mais momentos de tristeza do que de alegria, e você fala: o que adiantou tudo isso? O que eu fiz de errado? Você não ouviu o convite, você negligenciou o único que pode nos aliviar dessa pressão, da culpa, o único que pode nos purificar da sujeira, do mal que o pecado causou em nós. Esse é o convite que é feito nessa noite, é para você que está sem expectativa, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Eu queria tanto, pastor, andar com Deus, mas eu não consigo, eu não vou deixar minha vida, eu não consigo, ninguém me entende, ninguém sabe o que passa na minha cabeça, eu já pensei em acabar com minha vida um monte de vezes. O convite é para você. Ele sonda o nosso coração, Ele sabe exatamente o que você está passando, quais são os seus medos. Primeira coisa desse texto, ele diz: vinde a mim todos que estão nessa condição, todos vocês que estão fragilizados, todos vocês que estão angustiados, todos vocês que estão sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Sabe aquela ideia de: pastor, depois disso parece que tirou uma tonelada das minhas costas? É exatamente isso. Esse é o convite. Até as mulas de Balaão sabem que nós estamos de passagem. Até as mulas de Balaão. Cantores seculares, que a menina mesmo que tem a musiquinha, acho bonitinho demais. Ela fala assim: a vida é trem-bala, parceiro, a gente é só passageiro. As mulas de Balaão estão entendendo que a vida é passageira, e os crentes não entenderam ainda. Luta pelas coisas da terra, brigam por essas coisas. Eu brinquei com a Duda, essa música tem mais doutrina bíblica do que sabor de mel. Vai entender. Mula de Balaão falando com o povo. Não é credencial para você ficar ouvindo não, viu, meu filho? Presta atenção, abre seu oi. Nada disso. Mas preste atenção, nós estamos de passagem, e nessa passagem chamada vida, nós vamos acumulando bagagens. Vem a bagagem do ressentimento, vem a bagagem das escolhas erradas, vem a bagagem dos erros, das culpas, dos traumas, das perdas, e a gente continua caminhando, e a bagagem vai pesando, e você vai desacelerando o seu passo, porque ninguém consegue caminhar com esse peso todo. Esse convite é para você. Ele está dizendo: preste atenção nesse caminho chamado vida, nesse processo, nessa viagem, venham a mim e eu vou tirar de vocês essa bagagem. Eu vou tirar de vocês o medo, eu vou tirar de vocês a angústia, eu vou tirar de vocês a frustração, eu vou tirar de vocês a falta de esperança, eu vou tirar de vocês a tristeza. Esse é o convite. Quem não quer isso? Qual homem em sã consciência não desejaria isso? Ele diz: venha, achegue-se a mim. Andar comigo não há lugar para soberba, não há lugar para altivez, não há lugar para você bater o peito e falar: eu escrevo a minha história. Não, ele está dizendo: venham e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a proposta do Evangelho, esse é o convite gracioso. Segunda coisa, ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados,
sobrecarregados. E ele apresenta uma promessa, ele diz: e eu vou dar a vocês alívio. A ideia de alívio aqui, tradução Pastor Júnior, tá bom? Comentário bíblico, rodapé, Pastor Júnior, até cabe. Eu penso que a ideia de alívio aqui seria mais ou menos assim. Quem já teve pedra nos rins aí? Para as mulheres, quem já teve filho em parto anormal aí? Que aqui não pode ser normal, gente, não é possível. Quem teve, as mulheres, faz assim: filho de parto normal. Deus livre vocês, né? Pessoal da cesárea aí. Gente, eu penso que seja mais ou menos um negócio daqui. Alívio. Depois que acaba, faz. Talvez a ideia de ele venha, eu vou dar para vocês alívio. A alma de vocês vai encontrar descanso. Vocês não vão viver mais sobre a culpa. Jesus está dizendo para todo o seguinte: olha, preste atenção, todo o esforço da sua vida buscando alívio não pode ser encontrado nos bares. A bebida não vai te dar alívio. Ela vai maquiar em alguns segundos a sua dor, e logo ela retorna, porque a sua dor está na alma. As festas não vão te dar alívio. O casamento não vai te dar alívio. O nascimento do filho não pode te dar alívio. O título acadêmico não pode te dar alívio. A casa própria também não vai te dar alívio, porque o seu problema é de alma, é interno. Somente Cristo pode trazer alívio para a alma humana. Só Cristo pode fazer isso. Lembra de Martinho Lutero? Lutero tentava encontrar paz no seu coração através de penitências, através de longos períodos de jejum, longas e intermináveis horas de confessionário. Quanto mais Lutero fazia isso, mais culpado ele se sentia. Até que um dia, lendo o livro sagrado, um doce convite do Espírito Santo é feito para ele. O Espírito Santo abre o seu entendimento, e ele lê em Romanos: o meu justo viverá pela fé. Um convite doce. Você que está sobrecarregado, talvez você é membro dessa igreja, talvez você está aqui ou está desviado, talvez uma dor aflige sua alma, você não tem paz, não tem descanso. Jesus está fazendo esse convite para você, ele está dizendo: eu vou aliviar a sua dor. O sexo não pode te dar alívio. As loucuras não podem te dar alívio. Você nunca será livre. Você vai fazer tudo e vai continuar preso, sobrecarregado, porque o único que pode te dar alívio está te fazendo um convite nessa noite. Só que ele não faz só um convite. Ele não faz só também a promessa. Ele está falando o seguinte: nessa viagem chamada vida, eu convido vocês, venham a mim. Eu vou tirar de vocês esse fardo de culpa, fardo de dor, de engano. Vou colocar sobre vocês a minha roupa, vou colocar sobre vocês o meu fardo, o conjunto das minhas regras, das minhas normas, dos meus mandamentos, e vou andar com vocês pelo caminho. Eu vou estar com vocês todos os dias. Verso 29, ele vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu te falei sobre o jugo, desculpa, irmão, do contexto teológico, histórico. Mas tem um outro exemplo de jugo, aquele jugo conhecido, colocado sobre os animais. A ideia aqui de
um jugo duplo, dois animais da mesma natureza trabalhando lado a lado para dividir peso. E é colocado aquele jugo. Jesus está dizendo, é isso com você. Eu vou andar com você, lado a lado. Eu vou estar junto com você, lado a lado. Você já parou para pensar como deve ter sido precioso para os discípulos? Lado a lado, com o Mestre, lado a lado, com o homem perfeito. Ô, irmã, pensa comigo aí. Nossa, Deus do céu. A gente sabe que vocês falam assim, meu amor, você é perfeito para mim. A gente sabe que vocês estão mentindo. Está falando só para agradar a gente sabe que não é perfeito, né? Mas para mim é, pastor. Eu sei. Deixa pisar no meu calo para você ver. A gente não é perfeito, mas você imagina, irmã, andar lado a lado com um homem perfeito? Tadinha da Renata, está longe de saber o que é isso. Você imagina andar lado a lado com um homem que não erra nas palavras, não esquece, não deixa para trocar a lâmpada do outro dia, nem a resistência fica lá 2 semanas. Andar do lado de um homem que não consegue errar com as palavras, não erra nas colocações, completo, inteiro. Imagina andar lado a lado com uma pessoa que sabe exatamente das minhas necessidades, antes mesmo da gente falar, porque toda mulher acha que nós temos que ter a unção não, que vidente não tem unção, mas acha que a gente tem que adivinhar o que elas querem, e se não adivinhar, meu filho, você riu porque é com você, né? Não é só comigo. Não é assim, mulher? Mas você tinha que pensar, mas minha filha, a gente já anda e fala. Pelo amor de Deus, para de exigir da gente pensar também. Irmã, pega leve. O varão aí já está andando e falando, já é um bom começo. Deixa o varão aí esquecer uns negócios, não tem jeito não. Imagina andar do lado de um homem perfeito, irmãos. Perfeito. Mas pensa no peso do pecado. Mesmo andando do lado do homem mais perfeito, Judas o traiu por ganância, Pedro o negou por medo. Peso esmagador do pecado, colocando limitações sobre nós. E ele faz um chamado, ele disse, andem comigo. O fardo está esmagando vocês, andem comigo. E é interessante desse jugo para animais, porque são 2 animais que é colocado a cangaia que fala, né? O jugo, aquele cabresto em cima. E o interessante é que os animais não se separam. Um animal não vai para a direita, outro vai para a esquerda. Eles mantêm a mesma direção. Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e andai comigo nessa direção. Eu sou o caminho. Andem comigo. Eu vou dividir com vocês o fardo. Mas por que Jesus não pega, pastor? Mas Jesus é tão forte. Por que ele não pega o fardo todo sozinho? Ele pegou o fardo todo sozinho e cravou ele na cruz do Calvário. Não está bom para você não? Por que a ideia aqui é ele colocar a ideia de caminhar junto? Porque o fato dele ter cravado o nosso fardo na cruz, a acusação, a sentença, o pecado, ele não tira de nós a responsabilidade de andar com ele, de buscá-lo, de obedecê-lo. Ele está dizendo, andem comigo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está falando o seguinte, olha, nessa caminhada eu vou ensinar vocês, eu vou discipular vocês, eu vou andar com vocês, eu vou desenvolver em vocês um caráter perfeito, eu vou desenvolver em vocês uma conduta irrepreensível. Aquele que convida você e a mim para essa caminhada maravilhosa é simplesmente o maior homem da história. Ele está falando, venham andar comigo. Fala para o irmão que está do seu lado. Está sentindo dor porque quer.
Jesus falou para lançar sobre eles. Ele nos convidou a fazer isso. Ele está dizendo: não, vocês não conseguem. Não tentem mais. Parem de tentar andar nessa vida com a sua força. Vocês não conseguem. Parem de querer caminhar com a força do seu braço. Andar e conquistar com a força do seu braço. Vocês não conseguem. Mas pastor, eu conheci homens fortes que conquistaram muitas coisas, até um câncer o colocar em cima da cama, até a perda de um filho o colocar de joelhos. Ele está dizendo: nessa caminhada muitas coisas vão acontecer, vocês vão passar por tribulações, por provações. Andem comigo, aprendam de mim, caminhem comigo. Eu sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave, o meu conceito de regras, os meus mandamentos são leves, não são penosos. Ele está nos convidando hoje, e preste atenção, tem um dos textos que todos os relatos de Jesus na Bíblia, eu fiz até uma sériezinha de devocionais chamado Encontros com Jesus, já tem antigo, está no YouTube. São devocionais de 4 minutos, 3 minutos. Eu fiz sobre todos os encontros que Jesus teve na Bíblia com homens, com mulheres. Mas um mexe muito comigo. Todos são maravilhosos. Mas um mexe de maneira muito especial comigo. É o relato de João 8. Diz o texto que uma mulher pega em flagrante adultério. Se hoje não, né? A iniquidade multiplicou tanto que para a mulher é vantagem. Para a mulher hoje ela é até bem vista. É assim. Elas contam isso como vantagem, mas naquele tempo, irmão, quer dizer, há uns 15 anos atrás, era uma vergonha terrível, 20 anos atrás, para a mulher. No tempo de Jesus, então, era sentença, morte. Só que a sentença ali era uma sentença para o homem e para a mulher que estavam cometendo adultério. Só que aqui, esse grupo de homens que atavam fardos pesados para que o povo andasse sobre eles, pegaram essa mulher em flagrante adultério, junto com alguns outros homens da cidade. Diz o texto que eles ficam sabendo que Jesus está em um local e eles pegam essa mulher. E certamente já, depois de terem violentado ela verbalmente, talvez até dado uns bons tapas, porque ela estava sendo sentenciada à morte. O que é um tapa mesmo? E eu fico tentando descrever a cena dessa mulher na minha mente, a imagem dessa mulher. Fico imaginando uma mulher com os olhos inchados de chorar, de medo, tremendo, pálida, roupas rasgadas, cabelo bagunçado. Uma mulher emocionalmente ferida, machucada, sem esperança. Uma mulher que acumulou para si dores, fracassos. Homens que machucaram ela, emocionalmente, sentimentalmente. Homens que usaram essa mulher, que esmagaram essa mulher. E agora ela está diante de uma multidão de homens que levam ela até o rabino, levam ela até o mestre, lançam essa mulher no chão, pegam as suas pedras. E diz o texto que eles olham para Jesus e falam: mestre, essa mulher foi pega em adultério, e a lei do Deus que tu dizes que manda apedrejá-la e matá-la. Você já cansou de ouvir isso? Sabe que eles estavam querendo pegar Jesus em um erro. Diz o texto que o interessante é isso. Jesus se abaixa e começa com o dedo escrever no chão. E interessante que quando a Bíblia diz escrever no chão, tem duas palavras gregas que são usadas no Novo Testamento para colocar a palavra escrever. A palavra grafer ou epígrafe. E é interessante que ele não está usando a palavra grafê.
escrita. Ele está usando a palavra epígrafe, trazendo uma ideia de sentença. O escritor, quando ele vai falar que Jesus está escrevendo, ele usa a palavra epígrafe, como se Jesus estivesse escrevendo uma sentença. Nós não sabemos o que ele estava escrevendo, mas nós sabemos o que ele perguntou. Penso eu que ele devia estar escrevendo os pecados dos homens que estavam lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente sabe que ele perguntou. E aí eu fico tentando, se tem uma das cenas que eu tento mais fazer na minha cabeça, é isso. E aí tem uma canção de um cantor que eu gosto demais. Ele diz: pedras, palavras prepararam, olhares procuraram, razão para me ferir. Presos a uma religião, distantes do amor, mas levaram essa mulher até os pés de Jesus. Aí ele diz: a lei mandou matar-me. E Jesus, sem condenar-me, faz uma pergunta: aquele que não tem pecado, aquele que não tem vontade de pecar, atire a primeira pedra. Aí ele diz, e de repente, pedras começam a cair ao chão, todos se vão, e ela fica a sós com o mestre. O mestre olha para ela, e é exatamente aí que ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que foram machucados pelo pecado, todos vocês que foram afastados da minha presença, todos vocês que se decepcionaram, que se angustiaram, todos vocês venham a mim. Ele está dizendo: venha, aprendei de mim. A ideia aqui, e ele diz uma coisa linda nesse texto, ele diz: meu jugo é suave. E a palavra suave aqui traz a ideia original de: o meu jugo é adequado para vocês. Vocês vão conseguir caminhar com ele. Vocês não vão parar no meio do caminho. Vocês não vão mais se angustiarem, se decepcionarem. Vocês vão continuar caminhando. Ele está dizendo que esse jugo é adequado. Ele está dizendo: olha, a vida que eu tenho para vocês é adequada. As minhas leis são adequadas para que você chegue ao final e herde a vida eterna. Esse é o convite, essa é a promessa. Mas ele diz também: o fardo é leve. Ele está falando de um fardo que nenhum psicólogo pode tirar, irmão. Nenhuma medicação pode aliviar. É esse fardo que ele está falando. E por que só ele pode aliviar esse fardo? Porque só ele pode tirar de nós a culpa? Porque só ele pode tirar de nós o medo? Por que só ele? Já fez essa pergunta? A resposta é linda demais. E o profeta Isaías responde. Ele disse: porque ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz proposta nesse texto, a paz que é apresentada nesse texto, a alegria que é apresentada nesse texto, a vida abundante que é apresentada nesse texto. Ele diz: o castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele diz: vinde a mim todos vocês. Eu posso dar isso a vocês. Só eu detenho as chaves da morte e do inferno. Só eu detenho a vida eterna. Eu sou o único caminho. Eu sou o único alimento. Eu sou a única bebida. Ele está dizendo: preste atenção. A única forma de vocês encontrarem realização pessoal é estando em Jesus. Vinde a mim. Termino essa mensagem, essa reflexão, contando a história de um moço chamado John Bunyan, o escritor do livro Peregrino, o livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Mas você já
estudou um pouco, pensou sobre como foi escrito esse livro? Vou te contar. No século XVII, na Inglaterra, depois de grandes lutas, esse homem chamado John Bunyan, ele perde a sua mãe, depois ele perde a sua esposa, que faleceu, deixou ele com 4 filhos pequenos, a mais nova, a mais velha era cega, ele era pobre, e ele pregava nas praças, e proibiram de pregar nas praças, e prenderam John Bunyan, porque ele estava pregando nas praças, e ele ficou preso durante 14 anos, e o povo gostava dele. Falou: John Bunyan, a gente quer te soltar, mas você tem que parar de pregar nas praças. Para de pregar nas praças. Ele disse: se vocês me soltarem agora de manhã, certamente à tarde eu vou estar lá na praça pregando de novo. Me lembro que quando eu li isso eu tinha 14 anos de idade, quando eu li o Peregrino. Ah, como isso me constrangeu no Evangelho. Eu disse: meu Deus, o que é isso? O que o John Bunyan estava falando é que o Evangelho é mais importante que a vida dele. O que o John Bunyan estava escrevendo aqui, está falando: olha, eu vou pregar porque é mais importante que um pecador se arrependa do que a minha liberdade. Os filhos dele ficaram órfãos, mãe falecida, pai preso, por causa da pregação do Evangelho, mas preso na cadeia, ele escreve o livro O Peregrino, o livro mais lido depois da Bíblia. E é lindo os escritores falar a respeito de John Bunyan. Um grande pregador disse: corta John Bunyan em qualquer lugar, não vai sair sangue dele, vai jorrar versículos bíblicos, porque a sua alma está tão impregnada do Evangelho, que ele não pode dizer uma frase sem falar de Jesus. John Bunyan entendeu o convite: vinde a mim. O convite não é ausência, irmãos, de lutas, não é ausência de tribulações, não é ausência de batalhas. O convite é para que você entenda que nas tribulações e nas batalhas você nunca estará só. Nas lutas e nas batalhas você é mais que vencedor. Você não vai entender a alegria no meio do caos, mas é porque a sua alegria está dentro e não fora. Esse é o convite que é feito nessa noite. Esse é o convite que é feito para nós. E no livro O Peregrino ele conta a história de um viajante que caminha por esse mundo, pelos vales, pelos pântanos, passando por medos, por ameaças, carregando uma mochila e um fardo. E diz o livro que ele vai caminhando em direção à glória, à pátria celestial. Nesse conto, quando o peregrino, com a sua mochila já pesada, já não conseguindo mais transportar o peso da sua mochila, ele olha para a cruz. A mochila cai das suas costas, sai rolando e para nos pés da cruz. Esse é o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. A pena que esse moço se desviou da fé. Porque não tem condição dele estar na fé. Mas ele fez uma canção que eu já chorei tantas vezes com essa canção. Ele diz assim: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vinde a mim, todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, Jesus está dizendo, que sou manso
e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, e achareis descanso para as vossas almas. Esse é o convite.